A gente precisa falar do caso da Juliana, que não sobreviveu à trilha do vulcão na Indonésia. E aí, falaram que depois da queda, em 20 minutos ela já estava sem vida, sendo que depois ela foi filmada horas depois pelos turistas através de um drone. O que está acontecendo? O que aconteceu realmente? Tem culpado? Quem é o verdadeiro culpado? Hey você, tudo bem? Eu sou a Melissa Carvalho, esse é o canal Mel Sem Roteiro. Eu não ia falar desse assunto, mas gente, eu tô muito engasgada com muitas coisas, porque foi um caso assim, inacreditável que aconteceu. E como aqui eu falo sobre viagens, eu já trouxe alguns casos de pessoas que passaram perrengues, que perderam a vida em viagens, eu vou trazer mais esse caso para vocês também. Resumindo, Juliana Marins, ela era uma jovem de Niterói de 26 anos, publicitária, dançarina de pole dance, e ela resolveu fazer um mochilão pela Ásia. Tava lá já 4 meses, se não me engano ela foi entre fevereiro e março, e ela passou pelo Vietnã, Tailândia, enfim, e nesse momento ela estava na Indonésia, foi fazer a trilha do segundo maior vulcão do país, uma trilha bem famosa que muita gente faz. Ela resolveu fazer, deixou com um grupo ela e mais 5 pessoas e o guia, um guia devia ter de uns 20 anos mais ou menos. E como vocês já sabem a história, era uma trilha de 3 dias mais ou menos. Eu vi alguns relatos que ela pagou cerca de R$ 800 para fazer essa trilha, então era uma trilha séria, era para ser séria. Aí o primeiro dia você anda lá e tal, o segundo dia acho que você sobe ao cume, foi onde aconteceu a fatalidade. E eu vi outros relatos, também assisti alguns vídeos de brasileiros que fizeram essa trilha. Eu vou deixar 2 links aí embaixo para vocês verem. E um muito bom do canal da Bruna, ela realmente mostra a real dessa trilha, como ela é. A Bruna, eu lembro que teve momentos que ela chorava e falava, tá muito difícil, eu não vou conseguir. O marido, o namorado dela, ele passou mal também, mal de altitude, então ele ficou com enjoo, ele ficou com tontura. Mal de altitude dá tudo isso, dá mal-estar, dá dor de cabeça, porque é menos oxigenação devido à altura. E aí, a Ju foi fazer esse rolê no segundo dia, né, dormiram, acordaram cerca de 2 horas da manhã para sair, para fazer essa trilha. É muito difícil, falaram que essa do cume é a mais difícil de todas, é complicado demais. E ela cansou, ela ficou cansada, e aí o guia falou, descansa aqui, eu encontro você mais pra frente, vou continuar com o pessoal. Ela ficou sozinha, o guia deixou ela sozinha. Então a gente não sabe o que aconteceu, como foi que aconteceu. Tem gente que fala que ela foi empurrada, mas gente, eu acredito que não, porque ela chegou a falar para os turistas, eu caí. A gente não sabe como ela caiu, provavelmente ela estava com mal de altitude, estava tonta, ela tinha casos de crise de ansiedade também, talvez ficou um pouco ansiosa, não sei. Eu sei que ela tirou a mochila para descansar, não sei se foi na hora que ela foi sentar, na hora que ela foi levantar, enfim. Não sei se tropeçou, caiu, perdeu os óculos, tinha 5 graus de miopia. Ela conseguiu parar, né, naquele espacinho que a gente viu, e ficou ali, gritou por ajuda e tal. O guia voltou, porque viu que ela não estava mais lá, não tinha aparecido, e aí o guia viu ela através da lanterna, porque como saíram à noite, fica a lanterna para você enxergar a trilha. E aí gritou por socorro e tal, e aí ele foi avisado, e eu não sei se é verdade ou não, mas falaram que depois que ela caiu, as autoridades foram avisadas ali, né, a galera do parque e tal, 5 horas depois. Eu não sei se é verdade, eu vi num canal um cara falando, um alpinista falando, e 5 horas é tudo, né? É crucial, assim, para você resgatar uma vida. Foram avisados que ela tinha caído, amanheceu, turistas viu, a Ju conversou com ela, conseguiu o contato da irmã da Ju para avisar, olha, sua irmã caiu aqui na trilha e tal, mas a gente já chamou o resgate, e fizeram as imagens por drone, tanto é que eles levaram um pedacinho de papel escrito wait, que é tipo espere, né, aguente aí que o resgate tá vindo, fique firme. Eu acredito que eram turistas espanhóis pelo que eu vi. Só que o que aconteceu? O resgate demorou muito para chegar, mas quando chegaram e foram localizar a Juliana, ela já não estava mais naquele lugar, ela já tinha escorregado mais. Por quê? Porque essa trilha, gente, esse vulcão é tipo arenoso, é umas pedras que se dissolvem e viram areias, então você tá andando, você afunda. Muita gente falou, umas 3 pessoas que eu vi que fizeram essa trilha, falou, eu dava um passo para frente e um para trás. Não, eu dava 2 passos para frente e um para trás. 2 para frente e um para trás. Por quê? Porque é difícil de andar, é difícil de se equilibrar.
E ainda mais com mal de altitude, esse cume, que é tipo o topo do topo, tinha 3.726 metros. Isso tipo é too much pra gente. E aí a galera falou que realmente é uma trilha muito difícil, porque é muito instável o terreno, você escorrega, você não consegue ter firmeza no pé, e tem uma parte que é precipício de um lado, precipício de outro. O negócio é fininho assim, gente, se você não andar ali, é crucial você estar com alguém, porque a pessoa pode passar mal e aí ela pode cair. Não sei se vocês sabem, mas já teve 180 casos de pessoas que se acidentaram e já teve 8 pessoas que perderam a vida, além da Juliana. Tem o caso do irlandês, que ele sobreviveu, ele caiu no mesmo lugar que a Ju, só que os resgates estavam perto. Ele conseguiu falar com o celular dele, tinha sinal, pediu ajuda lá do pessoal do hotel que ele estava hospedado, o hotel falou com o pessoal do resgate, e aí conseguiram resgatar ele com vida 7 horas depois, mais ou menos, que ele tinha caído. O resgate, eles foram lá, só que eles não conseguiam fazer a busca, por quê? Por causa do clima, gente, é um clima muito alto, é de montanha, eles estão acima das nuvens, então ficava muito instável a visibilidade, helicóptero também não conseguia chegar por causa da falta de visibilidade e também porque a hélice fazendo aquele vento dispersava muito aquele terreno arenoso, então era muita areia para todo lado. E aí o que que eles fizeram? Acordavam 4 horas da tarde, paravam os trabalhos porque começava a ficar perigoso e por falta da visibilidade. No dia seguinte falou, não, agora vai e tal. Até um influencer chamado Kiki underline por aí, underline, é o Kiki underline por underline aí, ele foi um fofo porque ele estava mochilando pela Ásia e ele se propôs a ajudar no caso. Vou deixar o perfil dele aí. Ele deu várias informações e tal, e ele foi lá, ele ia lá todos os dias com a equipe de resgate pressionar eles, e assim, gente, desculpa, mas ele mostrou que ele estava assim, tinha gente rindo, gente tranquila, tomando café, e tipo, eles estavam super tranquilos, entendeu? E como que a pessoa consegue ficar tranquila sabendo que tem uma vida que depende de você? Sem sucesso, primeiro dia, no segundo dia, não, vamos lá e tal. E aí montou a equipe, foram, e aí paravam também por causa do tempo, não acharam a Ju mais no lugar que ela estava. Acredito que isso foi no segundo dia, ela já não estava mais naquele lugar, então provavelmente ela escorregou, porque se ela já estava com mal de altitude, não estava bem, estava desidratada, a mochila dela não estava com ela, então não tinha como ela se alimentar, não tinha como ela se proteger do frio. Então provavelmente ela pegou no sono, não sei, desequilibrou, escorregou mais. E aí eles não sabiam onde ela estava. E aí, gente, no terceiro dia, acho que na segunda, sábado, domingo, segunda, nada. E aí o que que aconteceu? Esse caso ficou famoso porque a Ju, a irmã da Ju, fez um Instagram para passar todas as informações pra gente, o resgate, a Juliana Marim. E ela passava todas as informações verídicas pra gente. Ela disse que um vídeo que eles soltaram, a galera do resgate, o governo da Indonésia, não sei direito quem foi, soltaram um vídeo fake mostrando que eles estavam chegando perto da Juliana com uma corda e com alimentos e agasalho. Por que que fizeram isso? Fizeram para acobertar, para mostrar, olha, estamos indo atrás, mas na verdade eles estavam com a bunda no sofá. Isso eu achei muito estranho, gente. Quem é que faz isso? Que falta de respeito. Se você não tá resgatando, mostra que você não tá resgatando. Agora você vai e mente fazendo um vídeo fake, sabe? Então, assim, eu achei isso muito estranho, muito suspeito mesmo. E aí ela falou, gente, é fake e tal, não conseguiram chegar na minha irmã. No primeiro dia, ela estava a 300 metros de distância e jogaram uma corda de 150 metros, então não ia adiantar nada. Então, assim, você vê que teve pouco caso, sabe? Eles não estavam se importando com a vida de uma pessoa. Teve tanta repercussão que eu vou deixar o nome dele, desse herói, e o Instagram dele para vocês seguirem. Ele é o Agan. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Provavelmente não. Ele tá acostumado a resgatar pessoas, né? Ele trabalha com isso, alpinista nas montanhas e tal. Já resgatou gente. Então ele falou, cara, eu não vou sossegar enquanto não encontrar a Juliana. A equipe de resgate não tá encontrando, mas eu vou encontrar. Então ele foi um cara voluntário que chamou a equipe dele para ir com ele. Eles pagaram passagem, tá? Porque eles não estavam ali perto. Eles pagaram passagem, se deslocaram até o lugar com todos os equipamentos necessários. E eles falaram, não, vamos resgatar a Juliana e tal. Se não me engano, eles começaram o trabalho segunda e falaram, não vou parar enquanto não conseguir resgatar. E aí fizeram tudo lá para conseguir encontrar a Juliana. E conseguiram, gente. E aí eu fico pensando, cara,
Se não fosse esses voluntários, ela estaria lá ainda, com certeza. Então, ele mobilizou a equipe, foi lá e não, vou encontrar a Juliana. Infelizmente, né, já tinham visto que ela estava sem vida. Acredito que no domingo, por drone, tinham achado ela, falaram que ela estava imóvel já. Então, acho que o acidente foi na sexta, no domingo ela já tinha perdido a vida. E aí, na segunda, acharam ela. Ele e a equipe dele ficou com ela, com o corpo dela do lado, para o corpo não escorregar mais. No dia seguinte, né, com a claridade e visibilidade, puxaram eles para cima. Então deu tudo certo, conseguiram fazer o resgate da Ju. Infelizmente, ela já estava sem vida. Colocaram ela tipo numa maca coberta laranja e subiram com ela. Gente, olha que rolê, para vocês verem o quanto esses caras são, ó, super preparados, muito mais preparados do que a equipe de resgate de lá. Aí subiram e tal, e ele falou, nossa, foi muito difícil, tava muito frio, eu achei que eu ia ficar com ela lá, porque eu achei que eu não ia resistir, porque tava muito difícil. Pra vocês verem, né, quando a pessoa quer, ela consegue. E esse cara foi tão, assim, perfeito, que ele ficou famoso. Ele virou, tipo, nosso herói, com certeza vocês ouviram falar dele. E aí ele não queria vaquinha, não queria nada disso, mas fizeram uma live com ele e ele aceitou a vaquinha depois de tanta insistência. Ele e a equipe dele realmente merecem, sabem? Eles prezaram pelo corpo da Juliana. Então ele falou que ele vai dividir esse dinheiro com a equipe dele. E aí ficou muito feio pro governo da Indonésia. Rolou aquela fake news que não conseguiu chegar na Juliana, sendo que a equipe de resgate conseguiu. E o pai da Juliana estava indo para lá para ajudar nas buscas. Infelizmente, quando ele chegou lá, ele ficou sabendo da notícia. Foi muito devastador, assim, para a família inteira. Tipo, uma jovem de 26 anos que só estava viajando e aproveitando a vida. Ela passou pela necrópsia, tiveram um laudo. Ela passou pela necrópsia, saiu o laudo que ela perdeu a vida 20 minutos depois de cair. E aí ficamos naquela discussão. Pô, mais 20 minutos? Sendo que ela caiu de madrugada e de dia ela apareceu no drone dos turistas? Que história é essa? Foi meio estranho, assim, o jeito que falaram. O que deu a entender é ela teve a primeira queda, tava bem, tava viva, passaram horas ou um dia, e aí ela escorregou e ela perdeu a vida nessa segunda queda. Essa segunda queda foi fatal, porque atingiu o tórax dela, então deu hemorragia nos pulmões, ela não estava conseguindo respirar, estava tendo dificuldade respiratória, além de ter hematomas no braço, nas pernas e na cabeça. Então a gente acredita que essa segunda queda aí que foi realmente fatal para ela, mas eu fico pensando, se tivessem resgatado ela horas depois ou no primeiro e segundo dia, falaram que ela estava viva até o terceiro dia, gente. Então se eles tivessem assim, vamos fazer isso agora, né, descobrimos agora e cada minuto conta para salvar a vida dessa pessoa, vamos fazer de tudo. Então acho que se tivesse assim mais assim empenho, né, dessa equipe de resgate para resgatar nas primeiras horas, no primeiro ou no segundo dia, iam encontrar ela ainda com vida, provavelmente ela ia sair dessa, mas não foi isso que aconteceu, teve negligência sim. A gente dependeu da equipe de resgate voluntários e infelizmente eles chegaram tarde demais, mas não por culpa deles. Assim que eles ficaram sabendo do caso, eles foram até o local. Infelizmente juntou todos esses fatos e a Juliana não resistiu. Mas o que mais achei estranho, além dessa fake news que fizeram que estavam ali com ela, o governo também, de acordo com o perfil da irmã da Ju, falou no Instagram, cara da necrópsia, não sei qual é o nome do profissional, espalhou pra mídia. Olha, ela perdeu a vida 20 minutos depois que caiu. E aí ficou muito assim, sabe? Parecia que queria tirar o corpo fora. Deu a entender que ele lançou pra mídia primeiro, ao invés de falar com a família, porque queria tirar o corpo fora da galera ali do resgate, a galera ali do parque, os guias, a agência, né, de viagem, porque ele não falou com a família. Então eu tô achando muito estranho, sabe? Terem feito isso em vez de falar com a família primeiro. A irmã da Juliana não gostou nada disso, obviamente. E assim, um descaso completo. Eu gravei esse vídeo no dia 28 de junho, num sábado, e teve atualizações de lá pra cá. No vídeo eu falava que eles ainda iam trazer o corpo da Ju pro Brasil, mas agora, editando esse vídeo pra postar pra vocês, a Ju já chegou no Brasil pela Emirates. Eu disse também que o jogador Pato, ele se ofereceu pra custear a vinda dela, mas depois o governo voltou atrás, falou que ia custear. Enfim, mas pelo que eu fiquei sabendo, a prefeitura de Niterói
que ficou responsável por todo o custo da vinda do corpo da Ju. E nessa sexta-feira, no dia 4 de julho agora, vai ser o enterro que vai ficar aberto para as pessoas, para o público em geral, e depois vai fechar somente para os familiares. Só que aí fica a questão, e aí, quem é o culpado? Eu vi várias coisas que vocês não têm noção, provavelmente vocês viram também. Muita gente culpando a Ju. Nossa, mas também, meu, tá viajando aí, explorando o mundo, ao invés de ficar de boa, ficar em casa com a família, ficar se aventurando. Ai, procurou, olha o lugar que ela foi, ela queria se... Ai, gente, cada coisa que tipo, não, mas... sem noção, ela queria isso e tal. Eu fiquei abismada e eu vi também o cara falou assim, não, ela mereceu porque ela era petista, porque ela já postou, né, algumas coisas, tipo, ele não e tal. Foi muito pesado as coisas que o pessoal falou, e não foi só homem, tá? Foi muita mulher julgando ela. E aí eu fico pensando assim, e se fosse um homem? E se fosse um homem, ia morrer como herói? Nossa, isso aí soube curtir a vida. Olha que aventureiro. Ah, infelizmente perdeu uma vida, mas esse cara foi corajoso, esse cara foi um herói, e que não sei o que lá. E aí tem esses julgamentos, por quê? Porque ela é mulher. Ou de acordo com o Brasil, né, lugar de mulher é dentro de casa, cuidando do filho, lavando a roupa, cuidando da casa, não é mesmo? Porque a gente vive num país machista, o mundo ainda é muito machista, e o Brasil principalmente. 4 mulheres perdem a vida por dia por feminicídio. Geralmente é marido, ex-namorado, namorado. O que adianta ficar dentro de casa, não é mesmo? E ela foi muito julgada, eu achei isso um absurdo pra mim. As pessoas são muito machistas, porque teve um caso de um brasileiro que foi encontrado depois de vários dias, um fotógrafo, ele estava na montanha e ele e outros 2 perderam a vida e ninguém falou desse caso, ninguém criticou ele, mas da Ju criticaram pra caramba, entendeu? E é isso, você vê a diferença, como as pessoas tratam homem e mulher. E assim, além do machismo, acho que tem muita inveja, sabe? Pessoas que não têm coragem de ir atrás dos sonhos, que ficam com a bunda sentada no sofá, que tem medo de se arriscar, tem medo de viver, de fazer as coisas, de conhecer o mundo. Então são pessoas amarguradas com a vida delas e julgam quem faz isso. Então, por isso que essas pessoas falam, ah, ela procurou e tal. Acidentes, coisas ruins podem acontecer a qualquer momento. Você pode ir de arrasta pra cima dentro da sua casa, engasgado. Você pegando Uber. Você pegando um dos meios de transporte mais seguro do mundo, o avião. O avião só perde pro elevador em questão de segurança. O avião é um dos meios de transporte mais seguro do mundo e cai. Então, foi culpa dele aí, foi viajar de avião, procurou. Entendeu? É a mesma coisa do caso de balão. Eu sou louca pra viajar de balão e eu queria, sabe? E aconteceu recentemente, né? E as pessoas culparam, em vez de as pessoas respeitarem a dor das pessoas que perderam essas pessoas que estavam no balão. Não, eles julgaram aí, ó, também, né? Olha lá como é que foi viajar. Gente, deixa a pessoa curtir. Cada um tem seu estilo de vida. Se pra você a sua vida tá boa, ficar dentro de casa, fazer as coisas perto, não sair da sua cidade, não fazer coisas perigosas, tudo bem, é seu estilo de vida. Se você tá feliz assim, ótimo. Se você não tá feliz, então você é uma pessoa amargurada que fica jogando praga nos outros que faz. Se você não tá feliz dessa forma e você gosta de explorar o mundo, de viajar, de se aventurar, de ver a vida com outros olhos, de vivenciar uma cultura diferente, ótimo para você também. Cada um tem que respeitar a maneira do outro de ser, e não é isso que acontece. Eles julgam muito, e para mim isso é pura inveja, entendeu? Porque não tem, porque você achar ruim a pessoa se aventurar. E aí o pessoal falou, não, mas essa trilha era difícil e tal, e ela foi sem preparo, então ela foi culpada porque ela achou que estava preparada, ela não tinha informação suficiente. Não sou eu que estou falando, são as pessoas que fizeram essa trilha, eles falaram que eles não dão informação nenhuma, eles não vendem um pacote, olha, é trilha nível difícil, só vai gente preparada, com os equipamentos e roupas preparadas, e pessoas que estão acostumadas a fazer trekking, porque além do mal de altitude, é uma trilha muito difícil. Você tá preparado? Não, gente, a Indonésia é um país pobre, eles vivem do turismo, então eles querem vender o pacote perfeito, não falo só eles, o turismo no geral mascara
encara muito como que realmente é uma trilha, um passeio de verdade. Então, a Juliana não tem culpa, ela não estava invadindo um lugar proibido. Ela estava fazendo uma trilha guiada, ela pagou caro por isso e era num lugar famoso que muita gente faz trilha e ela não teve as informações adequadas de como era essa trilha. E outra coisa, o guia deixou ela foi abandonada. Geralmente tem 2 guias, um na frente e outro atrás. Esse tinha um só. O que ele tinha que fazer, galera? Espera um pouco aqui, 15 minutos, vou ficar com a Ju, ela não tá passando bem. Era o mínimo que ele teria que ter feito. Pelo menos as trilhas no Brasil que eu fiz, que eu faço, sempre tem 2 guias e sempre fica um no lugar. Quando eu tô muito cansada, ele fica lá junto esperando, ele fala, ô grupo, vamos esperar um pouquinho aqui e tal. Não pode deixar ninguém sozinho em trilha nenhuma, seja no vulcão, seja na mata, seja na praia, seja na cachoeira, não importa. Tem que ter acompanhamento e, além da negligência do resgate, teve a negligência do guia, porque se o guia tivesse ficado com ela, como ele conhece lá o terreno e tudo mais, ela não teria caído, certeza, gente, certeza. Mas, tipo, ele cagou e teve negligência do resgate, porque se eles estivessem realmente preocupados em salvar uma vida, eles teriam conseguido dar um jeito de resgatar ela. Eu sei que, nossa, é realmente difícil lá o resgate, o terreno e a visibilidade, mas a equipe de voluntários no dia que chegou conseguiu. Por que a equipe de resgate não ia conseguir, entendeu? Basicamente foi isso que aconteceu, a gente está no aguardo de novas novidades. Eu espero que alguém pague por isso, porque vamos lá. Se já perderam a vida 8 pessoas antes da Ju, com ela 9, quantas mais vão acontecer? Por quê? Se já essas pessoas perderam a vida, não fizeram absolutamente nada. Se tivessem feito, a Ju estaria viva. E se não fizerem agora, vai acontecer com outras pessoas. Conseguem ver que é um lugar perigoso. Então, por que eles não fazem alguma coisa? Ah, é porque o governo da Indonésia é pobre, eles não têm dinheiro para fazer uma estrutura legal nessa parte de turismo. Gente, se eles vivem do turismo, o mínimo que eles podem fazer é o dinheiro que eles ganham, não é do turismo? Investe na segurança do turismo para atrair mais turista, para eles ganharem mais dinheiro. Isso é lógica, entendeu? Então não custa nada fazerem uma infraestrutura legal, gastarem dinheiro com isso, porque se eles vivem do turismo, melhorando o turismo lá, eles vão atrair mais turistas e ganhar mais dinheiro. Tá, não dá para colocar cerca, não dá para proteger a área, porque é muito instável, blá blá blá. Beleza, contrata uma equipe de socorristas para ficar lá, para trabalhar em horário de CLT, entendeu? Fica lá a equipe de socorristas, contratam montanhistas, alpinistas, gente preparada para buscar outras pessoas. Meu, se não conseguem colocar uma cerquinha lá, que é difícil, né, por causa do terreno, contrata gente experiente, sabe? Gente que consegue salvar outras pessoas, porque vai acontecer de novo. Se não fizerem nada, vai acontecer de novo. Vai ter outras pessoas que vão passar por isso. Teve o caso do irlandês aí, o último, antes da Ju, que felizmente sobreviveu. Mas e quantos mais vão ter que cair, vão ter que perder a vida para fazerem alguma coisa? É o mínimo que podem fazer. E isso não só na Indonésia, gente. É em todo lugar. Se você vive do turismo, você tem que melhorar o turismo, entendeu? Você tem que dar um jeito. Pô, passa a informação certa. Eu vou deixar escrito aqui o anúncio que algumas pessoas viu no, acho que é Get Your Guide, que fala sobre esse vulcão, essa trilha. E olha o jeito que eles falam. Eles vendem uma imagem que, tipo, é um lugar tranquilo. Em outros, o cara viu que tava lá trilha nível moderado. Não é nível moderado. Eu já fiz trilha nível moderado. Aquilo lá é nível difícil. Entendeu? Trekking é trilha de 3 dias. Então, eles não passam a informação certa, porque eles querem vender, e quanto mais pessoas estiverem lá, melhor. Eles não estão nem aí se você vai fazer a trilha de calça jeans, eles querem que você esteja lá porque eles querem dinheiro, e pouco importa a sua vida pelo que a gente viu. Ah, Melissa, mas o governo, a Indonésia em si, é um país pobre, é um país sem recurso nenhum, as pessoas de lá sofrem, que dirá turistas. Sim, eu fiquei sabendo disso também. E o próprio povo de lá falou, meu, tô muito triste pela Ju, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, porque a Indonésia não faz nada pela gente que mora aqui, que dirá pelos turistas. E é verdade, gente, infelizmente isso acontece porque o país não tem estrutura. E não é porque não tem estrutura que todo mundo lá é ruim, porque
o governo, a galera do resgate não se importou. Não, eles são gente boa pra caramba, entendeu? Eles têm um coração bom. A gente vê por esse voluntário que salvou a Ju. Então, as pessoas são boas lá. O que falta é estrutura e maturidade para fazer uma agência de viagens de verdade, focar na segurança, focar em guias especializados e não contratar pessoas novinhas ali só para trabalhar. Uma menina falou que lá é bagunça assim mesmo, que ela também foi abandonada pelo guia, que ela também passou mal. Esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo de uma youtuber, que ela falou que chorou lá, que tava difícil, ela falou que, tipo, é difícil pra caramba, sabe? Nem sempre você tá com a estrutura, nem sempre eles dão coisas adequadas pra você. Umas meninas que foram dormir lá, que eles dormem, né, na barraca. A barraca tava caindo, o teto, entendeu? Eu sei que por ser um país pobre, eles fazem o máximo que dá. Mas eu acredito, gente, que dá pra fazer mais. Dá pra se importar com outras pessoas. A minha opinião, eles não se importaram com a Ju. Se fosse um lugar que se importa com a segurança das pessoas, nunca que ia deixar a Ju sozinha ou outra pessoa qualquer. Porque eles sabem do risco das pessoas de passar mal e cair. O nosso corpo não tá acostumado com muita altitude, ainda mais a gente que não mora em lugares tão altos assim, que nem Chile, por exemplo, enfim, Peru, sei lá. Então a gente quando tá numa altitude muito alta, eles estavam acima de 3.000 metros, você tem um mal de altitude, que é o quê? É a falta de oxigênio. O seu cérebro não oxigena direito, você começa a ficar enjoado, tonto, com dor de cabeça, você pode ter desorientação, então é muito perigoso. Eles teriam que ver que um lugar alto desses pode acontecer merda, e já aconteceram merda, e aconteceu merda agora, e isso pode manchar a imagem deles. Se eles não fizerem nada, vai acontecer mais vezes e mais vezes, até atingir alguém que possa mudar isso, entendeu? Na minha opinião se tem um culpado aí, é a equipe de resgate que foi negligente, e o guia também. Então é aquela estrutura ali que tem que mudar, daquela agência que vende aquilo, tem que ter pessoas preparadas, e eles têm que investir sim, senão infelizmente vai acontecer de novo, ou pode acontecer com outra brasileira também. E eu acredito que alguém tem que arcar com isso. Como é que fica a família, entendeu? Como é que fica a família sabendo que, tipo, ninguém ajudou? Teria feito a diferença se alguém ajudasse. Como é que fica a família nisso? Quem é que vai pagar por isso? É isso que eu quero dizer, tipo, alguém precisa arcar com isso, porque senão vai continuar acontecendo, infelizmente. E outra coisa, quem culpa a Ju é pessoa machista, invejosa. A gente tá num país que não é seguro para mulheres. Então, mulheres, se você quer viajar sozinha, se você tem esse espírito livre, aventureiro de conhecer, continua, esfrega na cara de todo mundo, não tenha vergonha, vai, viaja. Sobe montanha, sobe balão, faz o que você quiser da sua vida, porque a gente tem o livre-arbítrio. Quem quer ficar em casa, beleza. Quem quer se aventurar, beleza. Só que quem tá em casa não fica criticando quem quer se aventurar. Se não é sua praia, fica quieto, você não tá bem na sua. Então vai, gente, a gente tem que mostrar que a gente é foda, que as mulheres podem sim viajar sozinhas. A gente pode fazer o que quiser, não tem que ligar pra opinião dos outros. O que aconteceu com a Ju foi um acidente, mas poderia ser prevenido, ela poderia estar aqui com a gente nesse momento, contando a história, mas não, infelizmente aconteceu o que aconteceu por negligência, sim. Com 24 anos fui fazer uma trilha em Paranapiacaba depois da balada, eu, meu namorado e os amigos dele, a gente foi direto da balada pra fazer essa trilha, e eles não informaram a gente, eles viram a roupa que a gente tava, beleza, e era a trilha mais difícil que eu fiz na minha vida, assim, passava por vários obstáculos, a gente caía várias vezes, afundava o pé na lama. Eu lembro que a gente conseguia ver Cubatão, eu acho que é a trilha da fumaça em Paranapiacaba. E a gente viu que o pessoal tava se alongando. Por que tá se alongando? Resultado, a gente saiu todo quebrado, eu peguei intoxicação alimentar. Eu, o meu ex na época, o amigo dele, a gente voltou do metrô descalço, porque a gente perdeu os sapatos. Então, assim, as pessoas também precisam falar mais, sabe? Olha, essa trilha é assim, assim, assim. Não foi informado pra gente. O Brasil, eu acredito sim que se ela tivesse aqui, ela teria sido salva, porque a gente não quer perder nenhuma vida, a gente quer salvar o máximo de pessoas que der, a gente tem esse espírito de compaixão. A gente salvou um cavalo que estava preso no telhado, comoveu o Brasil inteiro. E o Brasil geralmente gosta de gringo, né, paga pau pra gringo, com certeza ia ser salvo. Pô, tem um gringo ali, mano, vamos mover o mundo e vamos salvar. Então eu sei que o Brasil não tem muita estrutura, mas eu acredito que a gente ia fazer de
tudo e de tudo para salvar uma vida. Eu não senti isso do pessoal que trabalha lá, sabe? Mas também não acredito que a gente tem que xingar eles, amaldiçoar o país, porque é um país bonito, é um país de gente boa, gente humilde de coração. E muitas pessoas falaram que uma teoria da conspiração, que nesse lugar, em alguns lugares da Indonésia e outros países da Ásia, eles oferecem pessoas para o vulcão, porque acreditam que oferecendo a alma das pessoas no vulcão, o passeio continua, sabe? O lugar continua funcionando e continua tudo bem, então eles têm que oferecer. Certas pessoas, tem palavra que eu não posso falar aqui. E aí a Ju foi uma delas. E eu sou muito louca, assim, eu acredito muito em teorias da conspiração, mas não acredito que foi o caso. Ela teve um acidente, ela escorregou, ela mesma falou que ela caiu. Mas sim, ela estaria viva se eles tivessem agido e feito tudo no tempo exato. E principalmente se o guia não tivesse abandonado ela estaria aqui sim. Bom, é isso. Eu queria falar desse assunto porque é o meu nicho, não tem como eu não falar disso, mas eu acredito que a gente tem que ir atrás de justiça sim, dar visibilidade pro caso sim, falar da Juliana sim, até a família receber o que ela precisa de fato, que é tipo, explicação, desculpa. Eu não sei, mas eu acredito que tem que ter justiça nesse caso, e que esse caso não deve ser esquecido, deve ser falado sim, até a família ter o conforto necessário para acabar com essa imagem que a Indonésia passou pra gente. Compartilhem um vídeo, comentem a opinião de vocês, e eu só espero que a família consiga justiça de alguma forma, não sei como, mas que consiga justiça e que aquele lugar melhore. Não vai fechar porque eles vivem do turismo, mas que pelo menos tenha uma estrutura melhor para pelo menos não acontecer mais com ninguém. Informe as pessoas também, sabe? As pessoas precisam saber realmente como essa trilha é, eles não informam. E é isso, eu quero muito que Deus cuide da família, porque imagina você perder um filho, deve ser muito difícil. Em primeiro lugar, que Deus conforte o coração deles, é horrível perder alguém, já perdi meu pai. Se você gosta desse tipo de tema, já siga aí, se inscreva, comenta e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E beijos a todos os viajantes. Obrigada, Ju, por ter existido, e que a sua visibilidade não seja em vão.